episódio de hoje, o mistério do menino que diminuía. De repente, uma história pode surgir assim, no meio de uma tela, um quadro pintado. E olhando para esse menino, me recordei de uma história extraordinária. Essa história era de um menino com um caso muito misterioso. Ele era um jovem sonhador, com um coração enorme que sonhava demais. Claro, quando ele era criança, porque quando o tempo foi passando, as coisas foram mudando. E é essa história que eu vou contar. Esse menino sonhava em conhecer o mundo e ser do tamanho da terra. Quando o tempo passou, ele percebeu que precisava trabalhar, mas trabalhar muito para conseguir alcançar esse sonho. Sono ou sonho? Sonhos! Você não sabe o que aconteceu. Ele trabalhou tanto, mas trabalhou tanto, que um certo dia deixou de ser grande e diminuiu, ficou menor. Ele se olhava no espelho e percebia que não era tão grande mais. Ficou desesperado, sim, porque quem acorda num certo dia menor do que foi no dia anterior? Ninguém. Ele ficou meio preocupado, mas deixou de lado. Afinal, precisava trabalhar. E mais do que isso, precisava ganhar dinheiro. Ele estava preocupado em ganhar dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Até que um dia, preocupado com tanto dinheiro que tinha que ganhar, acordou e estava um tanto quanto menor, pequeno. O que será que tinha acontecido? Ele diminuía a cada dia. Percebeu então que estava sem tempo, porque tinha que trabalhar, ganhar dinheiro, e parecia que o tempo corria mais rápido que o possível. O relógio parecia não ter mais 12 horas, e sim 6 horas. Ele ficou muito preocupado com o tempo. E no dia seguinte, acordou ainda menor, muito pequeno. O que fazer? O que fazer para voltar ao tamanho normal? Não sabia. Continuou vivendo sem tempo, sem dinheiro, trabalhando muito, e o humor dele foi por água abaixo. Não sorria mais, ficou mal-humorado, correndo no dia a dia, não sobrava tempo para nada. E no dia seguinte, ao invés de crescer feito um adulto, diminuiu, ficou pequeno. Quase nada sobrou do menino. Se passasse mais um dia, talvez ele virasse um pequeno ponto no meio da história. Foi então que ele se lembrou que as avós sabem de tudo, são verdadeiras sábias. E foi conversar com a sua avó. Ó vó, eu tenho diminuído a cada dia, virei um adulto menor do que eu era quando criança. O que será que aconteceu? Foi então que a avó disse: Ah, meu filho, você se dedicou muito à correria do dia, o coração foi ficando seco e amargurado. Você precisa olhar para o seu coração e a resposta está lá. A resposta estava no coração? Muito bem. Foi quando ele foi dormir com medo de não acordar mais, de desaparecer da face da terra. Ele sonhou aquela noite com os sonhos que ele tinha quando criança, que era conhecer o mundo, e que os sonhos faziam com que ele ficasse mais forte e cada vez maior. E para sua surpresa, e para a surpresa de todos, sabe o que aconteceu no dia seguinte? Ele acordou, despreguiçou e estava grande de novo, enorme. Foi então que ele descobriu qual era a resposta de toda aquela história. Nós precisamos sempre ouvirmos o coração, acreditarmos no coração. E os sonhos nunca, nem de repente, pode desaparecer. Desse dia em diante, ele trabalhou menos, viveu mais e foi cada dia maior. Quem sabe, de repente, a gente sempre viva com o coração de uma criança. Até a próxima!